É isto mesmo que eu estou vendo! Olha só essa questãozinha da UTFPR, Vestibular de Inverno de 2023, cobra da gente conhecimento aí sobre equações algébricas, então você conhecer aí bastante sobre raízes de polinômios. A gente vai resolver com calma essa questão aí, bem passo a passo. Já perceba aí que nós temos duas equações equivalentes nas afirmações 1 e 2 e duas também equivalentes nas afirmações 3 e 4. O que você acha que é melhor? Atacar uma equação de grau 5 ou atacar uma questão de grau 3 por primeiro? Vamos lá, então? Então, ó, já te dando um spoiler, a gente vai resolver essa questão aí, a gente vai descobrir que ó, a primeira afirmação é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é falsa e a quarta é verdadeira. Por que eu estou colocando isso para você? Porque ao atacar uma prova, ao resolver questões de matemática de uma prova, você vai se deparar aqui, por exemplo, com uma equação de grau 5, que se repete na afirmação 2. E aí nós temos uma equação de grau 3. Então, se você enxerga a equação de grau 3 e percebe, né, e lembra que a equação de grau 3 é mais fácil de atacar do que uma equação de grau 5, você começaria pelas afirmações 3 e 4. Né? Porque se faz a 3, faz a 4, se faz a 4, faz a 3. E aí você sabendo que a 3 é falsa e a 4 é verdadeira, perceba que você só poderia marcar como alternativa corretas ou a letra D ou a letra E. Não que a gente queira, mas vai que você não consegue lembrar, ou você acha muito difícil, ou não tem tempo em uma prova, de resolver ali a equação de grau 5, a tua chance de acertar no chute aumenta. Por que não, né? Não que a gente queira. Tá? Mas, enfim, dicas aí para você. Vamos resolver, né, passo a passo aí, e vamos começar pela ordem, que é a afirmação 1. Eu tenho algumas dicas aí para você, algumas desconfianças que se deve ter na hora de resolver questões desse tipo aí. Considere as afirmações a seguir, então, em relação a algumas equações polinomiais. Na afirmação 1, ele fala de uma equação de grau 5, ele fala que possui uma única raiz real, e na 2, ele fala que todas as raízes da equação são reais. Uma coisa assim que eu gostaria que você enxergasse é que nós conseguimos aqui separar por bloquinhos, e eu vou tentar destacar assim para você da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui para você, ó, separar esse parzinho aqui, ó, x à quinta menos x à quarta. Se você olhar ali a x à quinta menos x à quarta, eu consigo colocar o x à quarta em evidência. Então, essa parte verde ali, ó, eu consigo escrever assim, quer ver? Ó? Vou por aqui embaixo. X à quarta, eu coloco em evidência, que vai multiplicar por x menos 1. Fica a propriedade distributiva aí, ó, vai voltar naquele parzinho que eu tinha indicado ali para você. Aí se você fizer a mesma coisa nessas outras duas parcelas aqui, ó, colocando x ao quadrado em evidência, então você está percebendo que se eu pego dois x's para colocar em evidência, eu pego o que tem o menor expoente. Né? Então aqui eu vou escrever ó, x ao quadrado, então o que vai ficar dentro do parênteses? X menos 1. Aí você já vai, talvez, estar percebendo o que eu estou querendo forçar a aparecer aí. Né? Faça a distributiva, novamente você vai enxergar que nós tínhamos ali na situação anterior. E por último aqui eu tenho um x menos 1, ó, e perceba que o x menos 1 já apareceu nas outras duas parcelas. Então até vou escrever assim, só para você enxergar um pouquinho melhor. Ó. 1 vezes x menos 1. Olha que maravilha. Isso aí igual a zero. Engraçado, né, professor de matemática? Não, que maravilha. Então perceba que nós temos nas três parcelas, nós temos aí o x menos 1. Então o x menos 1 é um fator incomum, que nós vamos colocá-lo em evidência. Sempre que a gente escreve uma equação algébrica, na forma fatorada, fica mais fácil de trabalhar com raízes, por isso que eu estou fazendo isso. Isso que eu vou ter x menos 1, que multiplica quem? Quem está multiplicando ali a parte verde? Ó? X à quarta. A parte azul, x ao quadrado. E a parte vermelha, mais 1. Então, quando nós temos aí um produto e o resultado é zero, quer dizer que quaisquer um desses fatores é igual a zero. Se o x menos 1 for igual a zero, vai dar boa. Se o x à quarta mais x ao quadrado mais 1 for igual a zero, também vai dar boa. E é isso que a gente faz para atacar esse tipo de questão. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? A primeira possibilidade seria impor que o x menos 1 seja igual a zero, e aí, consequentemente, a gente descobre que x é igual a 1. Isso quer dizer que 1 é uma das raízes. Tá?
Só que ele está falando na afirmação 1 que ele possui uma única raiz real, quer dizer que nós não vamos ter mais raízes reais. Então quer dizer que nesta situação, a partir do momento que eu ataco a afirmação 1, eu também já posso fazer conclusões ali da 2. Calma, tá? A gente vai fazer isso aí. Como que a gente vai ter a certeza absoluta? Eu vou pegar agora o segundo fator. Aquele segundo parênteses eu vou colocar aqui em cima, você já vai entender o porquê. Eu preciso de espaço. Então eu tenho, ó, x à quarta mais x ao quadrado mais 1. Isso aqui é uma equação biquadrada. Quando nós temos a equação do segundo grau, é quando nós temos um expoente 2. Quando nós temos uma equação biquadrada, nós vamos ter ali uma parcela com expoente 4, por exemplo, que nem nesse caso aqui, e outra parcela com expoente igual a 2. Não pode aparecer um x com expoente ímpar, tá? De jeito nenhum. Então é assim que a gente trabalha ali com uma equação biquadrada. Eu quero que você enxergue que esse x à quarta eu posso reescrever assim, ó, x ao quadrado, com propriedades de potenciação, né? E 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Por que eu estou fazendo isso? Porque é o método que nós temos, por exemplo, para resolver uma equação biquadrada. Enxergar que nós temos uma equivalência aqui, né? O x ao quadrado que aparece nas duas parcelas, e a gente faz o que nós chamamos de troca de variável, ou simplesmente uma substituição mesmo. O que significa isso? Esse x ao quadrado, já que eu não sei trabalhar com x à quarta, só sei trabalhar com x ao quadrado, ou com uma equação de grau 2, esse x ao quadrado eu vou dar um outro nome para ele. Vamos colocar um y, por exemplo. Perceba que onde tem x ao quadrado eu vou colocar y. E aí eu consigo transformar essa equação de grau 4, uma equação biquadrada, numa equação de segundo grau. Só não esquece que eu fiz aquela troca de variável ali, né? Daqui a pouco a gente vai ter que pagar isso. E aí eu resolvendo essa equação do segundo grau, encontrando os possíveis valores de y, eu volto aqui, ó, substituo e eu descubro os valores de x. E é assim que eu encontro as raízes. Só que nós temos um problema aqui agora. Ao resolver essa equação do segundo grau, a gente vai calcular o valor de delta primeiro. Porque para calcular o valor de delta, a gente faz assim, ó, b ao quadrado menos 4ac. Então, o b ao quadrado ali, ó, é quem está multiplicando o y, né? Então, o b é quem está multiplicando o y, é 1 ao quadrado. 4 vezes a, o a é quem está multiplicando o y ao quadrado, é 1. E o c, termo independente 1. O problema é que quando a gente calcula esse delta, veja que vai ficar 1 menos 4, o delta vai ser negativo. E quando o delta é negativo, nós não temos raízes reais. Então, se o y não admite raízes reais, consequentemente, aqui também, ó, para descobrir o valor de x, né, já que a gente quer as raízes ali, a gente está trabalhando com o x, também não vão ser raízes reais. Então, se nós temos esta raiz real aqui, ela é única nessa situação. As outras 4 raízes são não reais, são raízes que nós chamamos de complexas. Então, veja que ele fala assim na afirmação, possui uma única raiz real? Sim, só 1. E na 2, que ele fala que todas são reais? Não, somente uma raiz é real, as outras 4 não são raízes reais. Então, verdadeiro e falso. Veja que do jeito que está aqui agora, eu fico em dúvida entre... Não, já respondi a questão, né? Olha só. Porque a 1 como verdadeiro aparece na letra C, só que a 2 é falsa. Então a gente já sabe aí que a alternativa correta é a letra E. Claro que a gente vai fazer a afirmação 3 e 4, que teoricamente aqui seria mais fáceis que a 1 e 2. Tá bom? Então vamos lá. Na afirmação 3 e na 4, nós temos uma equação de grau 3. E ele está falando assim, na afirmação 3 que possui 3 raízes reais distintas, e na afirmação 4 que possui uma única raiz real. Uma coisa assim que se pode pensar quando está trabalhando com a tentativa de descobrir raízes é, nós temos aqui um segredinho e eu vou contar só para você. Quando nós temos uma equação, se você somar os coeficientes e o resultado der zero, quer dizer que 1 é raiz. E a volta também vale. Se 1 é raiz, quer dizer que a soma dos coeficientes é igual a zero. Então, se você olhar ali para o destaque que eu dei para você, perceba que, olhe para isso aqui, olhe para isso aqui, olhe para isso aqui, olhe para isso aqui. O coeficiente de x ao cubo, que é 1, com o coeficiente de x ao quadrado, que é menos 3, com o coeficiente de x, que é 3, com o termo independente, que é menos 1, vai dar zero. Isso nos faz chegar à conclusão que 1 é raiz dessa equação.
que significa ser raiz, né? Se eu substituo, coloco no lugar do x 1, o resultado tem que dar 0. Ou no caso ali, a igualdade é verdadeira. E a partir do momento que 1 é a raiz, eu descubro uma das raízes, eu consigo reduzir o grau da equação de grau 3 para grau 2, fazendo uma divisão. Você pode dividir por um polinômio x menos 1. Por que x menos 1? Porque aqui o 1 é a raiz desse polinômio. Ou usando aquele procedimento, o processo, o dispositivo prático de Brillouin, que é o que eu vou utilizar. Tá? Então vamos lá, guarda a informação que 1 é a raiz. Como é que a gente trabalha com Brillouin? Você vai pegar os coeficientes ali da equação, ó, o 1 que multiplica x ao cubo, o menos 3 que multiplica x ao quadrado, o 3 que multiplica x e o menos 1. Eu gosto, né? Eu gosto não, a gente tem como padrão separar esses coeficientes desta forma aqui, e eu tenho como padrão, ó, separar o termo independente, porque eu sei que abaixo do termo independente vai ficar o resto. E como eu estou falando de 1 ser a raiz, ao dividir por um polinômio x menos 1, o resto vai ser 0. Qual que é o dispositivo prático de Brillouin? Você coloca ali naquele lado esquerdo da grade a raiz. Então aqui nós temos a raiz, que é 1. Lembra que 1 é raiz. E aí, para começar a brincadeira, a gente pega o coeficiente dominante, que é esse primeiro que apareceu aí, e simplesmente abaixa ele. Eu vou pegar este 1 aqui, ó, e abaixar ele. Maravilha. Aí o procedimento, o processo, o método de Brillouin é o seguinte. Você vai pegar os coeficientes que vão surgindo aí na grade, abaixo desses que estão da equação do grau 3, vão multiplicar pela raiz sempre e vão somar com a próxima coluna. Sempre assim. Então perceba aqui, ó, eu vou pegar este 1 aqui, vou multiplicar com a raiz 1, 1 vezes 1 é 1, e vou somar o 1 aqui, ó, com a próxima coluna. Aí somando 1 com menos 3, eu vou ter como resultado o quê? 2, menos 2, né? Menos 2. Deixa eu registrar aqui, ó. Agora eu faço o mesmo procedimento com o menos 2. Eu vou pegar esse menos 2 aqui, vou multiplicar pela raiz, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2, e eu somo aqui com a próxima coluna. Menos 2 com mais 3 vai dar 1. E por fim, eu vou pegar este último que surgiu aqui, vou multiplicar pela raiz, 1 vezes 1 é 1, e vou somar com a próxima coluna, veja que zerou, conforme eu te falei. E esses coeficientes que eu destaquei ali, ó, esses números que eu destaquei para você, de vermelho, de verde e de roxo, são os coeficientes da equação de grau 2. Por que de grau 2? Porque nós tínhamos uma equação de grau 3 e nós reduzimos para grau 2. Esse é o procedimento de Brillouin. E aí, então, nós vamos escrever, ó, esse 1 aqui, ó, que vai multiplicar o x ao quadrado, então vai ficar 1 vezes x ao quadrado. Esse menos 2 aqui vai multiplicar o x, então vai ficar menos 2x. E esse cara aqui vai ser o nosso termo independente. Essa vai ser a nossa equação de grau 2, que a gente vai igualar a zero para descobrir quais são as raízes. É o mais 1, né? Não sei porque eu coloquei menos 1. Mais 1. Se você pode fazer aí por Bhaskara, né, a forma resolutiva, você pode fazer por soma e produto, mas se você observar bem, isso aqui também é a mesma coisa que se eu escrevesse isso aqui, ó, x menos 1 ao quadrado. Né? Não é obrigado a enxergar isso. Por que isso aqui seria mais fácil? Porque a gente descobre que as raízes aqui são iguais, né? x1 igual a x2, que é igual a 1, que é quem zera essa equação aí. Então, como a gente já sabia que 1 era a raiz lá do começo, e as outras duas raízes são também iguais a 1, nós temos que 1 é uma raiz de multiplicidade 3. As três raízes são iguais a 1. Então ele fala assim na afirmação 3, possui três raízes reais distintas? Não, falso, as três raízes são reais iguais, ou seja, é uma raiz única. A gente já sabia lá que 1 era verdadeiro e o 2 falso, e agora a gente confirma, né? 3 falso e 4 verdadeiro. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo, de fazer algum comentário aí para saber se está te ajudando realmente aí. Bons estudos e até a próxima. Tchau.